Olá, amigos, bom dia, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco e que nós possamos estar sempre atentos às oportunidades de sermos úteis para qualquer situação, para o próximo, para aquele que nos procura através de um telefonema ou nos convida para ouvir alguma coisa que está precisando desabafar, que a gente precise realmente estar atentos para sermos os servidores de Jesus, os trabalhadores da última hora, que eu sempre reforço que agora já não é mais da última hora, e sim de todas as horas, sempre pronto para servir o Mestre Jesus. Bom dia, Vilma Trepique, bom dia, Elizabeth Cordeiro, bom dia a todos, que possamos aproveitar ao máximo este dia, e vamos então já agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a Irmandade Amiga, e aos inimigos também, porque os inimigos que nos fazem crescer, os inimigos que nos fazem nós olharmos para o nosso interior e observarmos se ainda estamos cometendo alguma coisa que lhes irrita, que os irrita, para que a gente realmente possa entender que nós precisamos estar sempre melhorando, sempre no caminho de uma pessoa melhor, no caminho da evolução. Vamos então ao nosso evangelho de hoje, capítulo 11, um dos capítulos mais importantes, porque fala de muita coisa. E hoje a gente vai falar aqui do item 8, talvez um pouquinho mais, que é a lei de amor, instruções dos Espíritos, que nos traz a base de toda a doutrina, ou seja, o amor. A lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações humanas e as revelações sobre-humanas. Eu vou repetir esse trecho que eu comi uma palavra. Este sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz daquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e hoje o espírito deve resgatar o homem da matéria. Eu disse que no seu início o homem só tem instintos, portanto, aquele que é dominado pelos instintos está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar rumo ao objetivo, é preciso vencer os instintos em prol dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Carregam consigo o progresso, como a semente encerra o carvalho. Os seres menos avançados são os que, não se despojando de sua crisálida, senão aos poucos, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo,
toda a riqueza futura depende do trabalho presente, que acima dos bens terrestres levar-vos-á a gloriosa elevação. E será então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, procurareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Mensagem pelo Espírito Lázaro, Paris, 1862. Vamos por partes, porque esse pedaço aqui da lei de amor são 3 itens que todos merecem atenção e comentários. Então vamos parar no item 8, que fala da lei de amor. Começa a falar da lei de amor com essa mensagem. Então o amor é tudo. O amor é o princípio da criação. Deus criou tudo e cria tudo cada vez mais, sempre criando pelo amor, só por isso. A vontade de fazer as coisas acontecerem. Mas o amor da humanidade ainda é o amor do toma lá da cá. Ainda é o amor do interesse. Ainda é o amor da vaidade. É o amor material. Ainda não é o verdadeiro amor. Essa busca incessante que o ser humano deve estar sempre preocupado em atingir, procurar amar as pessoas e possuir as coisas só para o necessário, porque atualmente muitos amam as coisas, ou seja, os bens materiais, e querem possuir as pessoas, ficar ali sempre tendo o direito de posse e sendo mandatários, querendo controlar a vida das pessoas. Então nós temos que procurar inverter esses valores para o nosso próprio bem, para a nossa elevação, nosso crescimento moral e intelectual. Amar a todos e aqueles que estão mais próximos de nós, amá-los também, com certeza, mas sem fazê-los prisioneiros da nossa vontade, do nosso prazer. Aí que está a grande luta com o ser humano, com o seu próprio egoísmo, o seu achar que tudo pode e que todos têm que baixar a cabeça para ele e obedecê-lo. Então, esse trabalho constante não pode parar até nós conseguirmos o objetivo de amar tudo que existe na natureza, ou seja, toda a criação divina, desde o átomo até o arcanjo, desde o ser humano, o ser animal, vegetal, mineral, o ar, tudo, amarmos por igual. Assim Deus nos ama. Deus não tem preferência a nenhum filho, não tem preferência a nenhum planeta, a nada que ele fez, ele acha que é mais bonito, ou mais inteligente, ou mais agradável. Deus cria o que é necessário para a harmonia do universo, e nós temos que aprender a amar sem querer dominar. Então esse foi o primeiro item da lei de amor, a lei que resume toda a doutrina de Jesus ou a doutrina espírita. O que tiver de ciúminho, de querer ter posse, querer mandar, isso foge do amor que é ensinado por Jesus. Então vamos exercitar tudo isso, mas a gente vai chegar lá, com certeza. Luciene, eu vi que você entrou, mas não dei bom dia ainda, para não interromper a leitura. Bom dia, Luciene, bem-vinda, bem-vindo a todos. Vamos então passar para a segunda parte. Vamos avançar um pouquinho no Livro dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita, item 7, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, e vai falar também das metades eternas, aquele sonho de Romeu e Julieta. Ó Romeu, ó Julieta, você é metade, você é minha metade, você me completa. Não é bem assim não, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Questão 291. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos. Particular, não é geral, particular. Aquele grupinho, aqueles 2, aqueles 3, olha só a resposta. Sim, como entre os homens, mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Então é mais forte, é mais verdadeiro, é mais sincero, não é como aqui na Terra. Questão 292.
Há aversões entre os espíritos? Não. Há aversões senão entre os espíritos impuros, e são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. O espírito consciente, o espírito que já está trilhando um caminho melhor, já se procura se melhorar, ele não vai ter divergência, vai baixar a cabeça e assumir que errou e pronto, continua. Mas os espíritos impuros, que é a grande maioria que está à nossa volta, inclusive nós também, nós vamos ter um monte de dedinho de mal, né? Até como espírito, enquanto a gente não aprender e evoluir, a gente vai ter algumas diferenças, infelizmente, algumas aversões. Mas faz parte para a nossa evolução, aprender que não deve ser assim para sempre. 293. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Não. Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até que se purifiquem. Se não foi senão o interesse material que se os separou, não pensarão mais nele, por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão, não mais existindo, podem rever-se com prazer. Ou seja, se não forem, como diz a questão anterior, aversos uns aos outros. Se for um motivo bobo, banal, e desencarnaram e viram que aquilo era besteira, deixa pra lá, vamos continuar nossa tarefa aqui, vamos continuar nosso trabalho, desculpa aí, foi sem querer. Isso quando existe essa visão. Mas quando não existe, vamos continuar assim, de dedinho de mal. Da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. Ou seja, quando se reconhece que foi motivo banal e que não são inimigos de fato, eles acabam deixando para lá e continuam normal. Mas não é bem assim com todos, só com quem tem essa visão, esse desprendimento da matéria. 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram, um contra o outro, é obstáculo à sua simpatia? É que nós acabamos de falar. Sim, ela os leva a se distanciarem. 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se eles são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e por vezes vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Ou seja, se não há perdão, há obsessão, ou seja, perseguição e querer acertar as contas. Por isso que as casas espíritas são tão procuradas, as orientações espirituais, principalmente para a desobsessão, quando existe algum tipo de cobrança entre encarnados e desencarnados, ou até mesmo no próprio plano, porque desobsessão ou obsessão ocorre de várias maneiras. Resumindo aqui rapidamente, de desencarnado para encarnado, de encarnado a nós aqui para eles lá, para desencarnado, entre os desencarnados e entre os encarnados. Qualquer dia a gente volta a falar sobre esse assunto de uma forma mais detalhada em um vídeo lá no canal Reflexo da Luz. Eu acredito que já tenha, mas eu vou dar uma revisão. Só estou prometendo, né? Mas precisa, assim, de vez em quando, tocar nesse assunto mais uma vez. A questão 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Não, porque eles não podem enganar-se. Não usam mais a máscara sobre a qual se ocultam os hipócritas. E é por isso que as suas afeições são inalteráveis, quando eles são puros. O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. Ou seja, quando eles são puros, eles já sabem, já conhecem, já veem, não tem como esconder sentimento de ninguém, não tem como esconder nada, quando estão ali num patamar de pureza. 297. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia,
Mas se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. É mais verdadeiro. As almas, a 298, as almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente. A prova está aqui na Terra, né? Quantas vezes o Fábio Júnior cantou alma gêmea e quantas almas ele achou pelo caminho, né? Então não é bem assim. Olha só a resposta. Aqui fala-se desde o princípio, se Deus criou duas almas predestinadas a se unirem. Essa aqui é a pergunta. Vamos ver os detalhes. Não existe união particular e fatal. Ou seja, eu não consigo, não resisto, eu tenho que me unir com essa pessoa. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquirem. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta felicidade completa. Então, todas as briguinhas, todas as discussões, tudo isso tende a afastar os espíritos. Portanto, se a gente realmente tem essa afinidade, essa sintonia, a gente tem que relevar e principalmente procurar não ficar procurando tempestade em copo d'água, como fala o nosso ditado, né? Procurando confusão em qualquer coisinha. Isso é coisa nossa ainda, de seres humanos, que estamos mais próximos à matéria, que não conseguimos entender ainda como funciona a lei do amor. A 299, para terminar, a gente começa na questão número 300. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade? De que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. Alguns espíritos falaram para Kardec, na hora de eles foram questionados, citando essa expressão, né? Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos. A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, quando separado, estaria incompleto. É claro que assim é uma expressão poética, né? A metade da laranja, aquela coisa que ele colocou na música. Porque nós somos seres imortais, criados simples e ignorantes, que temos o caminho fadado à perfeição relativa, a sermos perfectíveis e sermos felizes também. Mas nós vamos nos unir com esses espíritos simpáticos, vai ter algum que a gente vai ter mais afinidade, que um poeta chamou de alma gêmea, que na verdade são espíritos afins, espíritos que realmente se gostam, se procuram e procuram realizar alguns projetos durante a sua evolução. Eu acho que eu tenho algumas almas gêmeas espalhadas por esse universo, não é uma só. Vão me pegar de pau quando chegar no plano espiritual. Já pensou? Ah, mas é que eu amo. Uma vez um professor de matemática, bem sacana, falou assim, ele apanhou da namorada dele, não sei por quê. Porque ele falou assim, ó, eu amo você. E ela pegou ele com o outro. Olha só que sacanagem. Ele falou assim, mas eu não amo só e somente só você. Eu amo você e amo mais pessoas. É gozado, né? Essa matemática também está sempre defendendo, às vezes, o mau caráter da humanidade. É uma brincadeira, mas que fica para a gente poder ilustrar, né? Que o amor é universal, mas quando nós estamos ligados a alguém, eu acho que tem que ser uma forma que você compreenda, que seja satisfatória para você. Não vamos entrar em detalhes, em polêmicas, porque diz que qualquer maneira de amor vale a pena. Mas, na minha opinião, desde que não machuque ninguém, desde que não fira ninguém. Porque existem tantas maneiras de amar que a sociedade inventa, que a gente ficaria perdido e ficar discutindo ou apontando defeitos. Cada qual está no seu patamar de inteligência, de entendimento, de evolução, de aceitação, e temos que respeitar todas as formas que as pessoas estão inventando desde os princípios do universo de se amarem. No futuro, lá no plano espiritual, será um pouco diferente, com toda certeza, mas o amor sempre prevalece. Muita paz a todos, um grande abraço, um bom domingo, e amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente às 8h15 para mais um Evangelho, mais um estudo, junto com Jesus. Muita paz.